Boa noite, pessoal. É um prazer ter esse grupo seleto de educadores essa noite conosco na nossa primeira live do Profissão Educador. Hoje vamos apresentar a vocês a nossa proposta e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre autoconhecimento, um tema super importante para qualquer pessoa que queira trabalhar na área da educação. Eu e a Kátia vamos estar disponíveis para vocês logo depois desse vídeo para conversarmos, tirarmos dúvidas e esclarecermos qualquer situação aí que tenha ficado um pouquinho duvidosa desta apresentação. Bom, o Profissão Educador é uma proposta voltada para educadores que tem como objetivo principal contribuir para o empoderamento do educador com base em um contínuo aprimoramento de seu autoconhecimento. Como isso pode ser obtido? Qual é o grande ponto dentro do Profissão Educador? Nós vamos trabalhar diversos conhecimentos nas áreas de comunicação, gestão emocional e neurociência, no sentido de aprimorarmos no grupo as competências socioemocionais e, com isso, chegarmos ao aprimoramento do nosso autoconhecimento. É claro que não existe uma mágica para que a gente consiga fazer isso. É um processo contínuo, um processo longo, complexo, mas que a gente realmente acredita que possa contribuir a partir do nosso grupo multidisciplinar, que estará focado em você, educador, educadora. Quem são os educadores que podem participar dessa proposta? Todos nós. Educadores que podem trabalhar em diferentes campos da educação. Então, nós temos aqui a educação formal e a educação não formal. Na educação formal, instituições de ensino básico e superior. Na não formal, temos várias áreas, né? Os museus, centros de ciências, parques, praças, praia, rua, qualquer lugar onde a educação se dá. Então, todos os educadores de qualquer uma dessas áreas são muito bem-vindos no Profissão Educadora. Quais são as áreas do conhecimento envolvidas nessa proposta? Como eu comentei, né? São as 3 áreas do conhecimento: neurociência, comunicação e gestão emocional, que estão representadas nesse logo que a gente escolheu especificamente para o Profissão Educador. Esse logo está mostrando esses anéis que representam cada uma dessas áreas se sobrepondo dinamicamente, o que significa que as áreas estão conversando o tempo todo, dentro de atividades propostas, atividades que vão envolver duplas, grupos maiores, individuais também, de reflexão, de autoconhecimento. Porque é uma proposta voltada especificamente para o educador. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Eu, como educadora há 28 anos, eu percebi e senti falta de propostas voltadas para mim, especificamente. Existem muitas propostas voltadas para alunos, como ensinar, como usar novas tecnologias, a parte da gamificação, que é muito legal também, mas tudo mais voltado realmente para o estudante. E o professor, o educador, ele acaba pegando todas essas ferramentas e conhecimentos para aprimorar a sua atuação e as suas aulas. Mas quem é que cuida do educador, do que a gente sente como profissionais? Nós temos, na nossa profissão, cada vez mais exigências, cada vez mais coisas complexas para serem realizadas e que tomam muito mais tempo da nossa vida, né? Então, se a gente olhar aqui algumas dessas atribuições, apenas algumas, vocês podem se reconhecer, né? Então, aqui, ensino remoto emergencial, ensino cada vez mais personalizado, trabalho intencional com competências e habilidades socioemocionais e receber e acolher alunos com deficiências visuais, auditivas, intelectuais, físicas e motoras, onde a gente tem que realmente adaptar materiais, adaptar as nossas aulas e conseguir atingir esses alunos da melhor maneira possível. Então, só com essa pequena amostra de nossas atribuições, porque existem muitas outras que não foram citadas aqui, a gente consegue perceber que nós estamos trabalhando numa diversidade enorme e numa complexidade enorme de funções. Quem está cuidando desse educador, nesse contexto tão complexo e cada vez mais exigente? Eu sempre me pergunto isso. Sempre me incomodou essa questão do estar me sentindo mais isolada, sozinha, para cuidar de mim.
Então, o profissional educador chega com essa proposta, que na verdade é uma vontade que a gente, né, nós, educadores que estamos implementando essa proposta, nós sentimos. É uma necessidade mesmo que a gente percebe dentro da nossa profissão. Ajudar os educadores a cuidarem melhor da sua gestão emocional e, ao mesmo tempo, do seu conhecimento, buscando informações, fazendo uma curadoria de informações baseadas em pesquisas, em pessoas que realmente trabalham e se dedicam à educação, para que esse educador, participando das nossas propostas, possa cada vez mais aprender a aprender e se autoconhecer durante esse processo. Então, tá aqui, né? Só para deixar bem claro o que o profissional educador quer passar para você e promover em você. Então, o profissional educador, ele quer investir na carreira do educador, colaborando com a sua formação integral contínua, a partir de momentos colaborativos de acolhimento e escuta ativa, baseados em pesquisa e contato com profissionais em equipes multidisciplinares. A nossa equipe é multidisciplinar, a equipe base do profissional educador. Claro que a nossa equipe vai cada vez mais acolher novos profissionais que queiram trabalhar com a gente nessa proposta. Inclusive, vocês estão todos convidados para pensarem nesse convite mesmo, né? Nessa proposta de participarem com a gente. Então, temos um comunicador, uma psicóloga, professoras de sala de aula com vários anos de experiência, psicóloga, psicopedagoga e pedagoga. Então, todos esses profissionais pensando em você, educador, em atividades, em temas, em conteúdos que possam te ajudar a se aprimorar cada vez mais e a se autoconhecer. É essa a proposta do profissional educador. Mas o que é essa educação integral que a gente citou agora há pouco? Todas essas áreas estão envolvidas na nossa proposta. Conhecimentos, a gestão emocional, os valores relacionados à educação serão todos sempre considerados e enfatizados. A questão cultural, uma vez que a cultura só no nosso país já varia bastante, né, de região para região, e se nós pensarmos em outros países, então aumenta ainda mais essa divergência, essa diferença cultural, e a gente sabe que a cultura influencia nos valores de uma sociedade, influencia na educação dessa sociedade. E, claro, a questão social, porque nós somos uma espécie que vive em sociedade, então nós temos que ter dentro dessa educação, de um plano de educação, sempre atividades que possam promover um aprimoramento desse convívio social. O profissional educador também investe nisso. Perspectivas futuras, o que a gente está planejando aí pela frente? Essa é a nossa primeira live, né? Então nós estamos começando um processo efetivamente com vocês. Nesse processo, ainda em 2021, nós vamos abordar mindset, modelos mentais, inclusão, uma área muito abrangente, mas especificamente no dia 9 de dezembro nós vamos falar sobre inclusão de alunos com deficiências relacionadas especificamente à visão e audição. Mindset e escuta profunda. Esse termo, escuta profunda, pode não parecer muito familiar a vocês, a gente está muito mais acostumado com a escuta ativa, né? Mas a escuta profunda já é um novo conceito que envolve várias áreas do conhecimento e será abordado no dia 16 de dezembro. E com isso a gente fecha o ano de 2021. Em 2022, várias propostas estão em planejamento. Webinários com foco em comunicação, neurociência e gestão emocional. Jornadas com 3 a 5 encontros de 2 horas cada, envolvendo as 3 áreas do profissional educador. E a gente vai elaborar, já está em fase de elaboração, uma série de e-books com conteúdos específicos que serão disponibilizados para vocês de acordo com o interesse de vocês. Vocês poderão consultar, poderão adquirir e ter na sua biblioteca pessoal um material que envolve uma curadoria bastante cuidadosa. Pessoal, é isso que a gente para apresentar neste momento sobre o profissional educador. Não queremos passar excesso de informação, porque acaba não sendo uma coisa muito aproveitável nesse momento, mas a gente espera realmente que tenha passado a vocês a nossa vontade intencional de colaborar com vocês, educadores.
temos o Profissão Educador na mídia, em vários locais. Nós vamos passar isso através do chat durante a fala da Kátia, daqui a pouco. E estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada a todos. Gestão emocional. Tá bom? Bom, então, quando a gente pensa em autoconhecimento, né, o que a gente está pensando? Né? Quais são, se nós estamos pensando em autoconhecimento, geralmente vem uma ideia de nos conhecermos, né? E será que existe diferença entre nós, a ponto de nós precisarmos nos conhecer? É claro que sim, né? Mas quais são essas diferenças? Elas podem ser sempre observadas em selfies? Né, no mundo cada vez mais ainda agora, né, que a selfie está fazendo parte da nossa vida, e, e que nós estamos totalmente conectados, e com tantas histórias, e com tanta diversidade cultural, num mundo que é local e global, como é que é isso, né? Como é que é você ter tempo e você ter essa consciência de que nós estamos vivendo juntos e misturados, mas também temos que saber sobre nós, né? E é importante saber sobre nós, né? Inclusive, tem várias pesquisas, né, tanto na neurociência quanto na psicologia, que estudam por exemplo, os irmãos gêmeos, né? E estudando os gêmeos, mesmo quando são gêmeos idênticos, DNAs praticamente idênticos, tem alguns casos que eles, agora, né, os últimos estudos mostraram que não são exatamente idêntico. Bom, mas enfim, depois você dá um Google lá e vê mais sobre isso. Mas mesmo quando a gente tem pessoas que são 99% de chance de serem idênticas ali, é, elas ainda assim demonstram comportamentos diferentes. Nós somos únicos. E o que faz de nós sermos únicos? Né? E é isso que eu estava falando, assim, em pleno século XXI, né, nós sentimos e pensamos e tomamos atitudes de maneira consciente, né, totalmente conectados que estamos, com uma rede de amigos que às vezes, né, de amigos de Facebook, internet, essas redes sociais, Instagram, WhatsApp, quando que nós estamos conectados conosco mesmo? Quando que nós voltamos para nós, para sentirmos e pensar e tomar atitudes de maneira consciente? Né? Será que essa quantidade de trabalho que nós temos, essas frentes que nós vamos abrindo, elas estão, de um lado, elas colaboram, né? Mas, ao mesmo tempo, elas trazem esse desafio de você não ser levado por essa avalanche de coisas que você vai fazendo, e às vezes você coloca no modo automático e você não consegue mais ter um controle melhor sobre o resultado daquela ação que você fez. Ou você depois não gosta daquele tipo de desenvolvimento daquele evento. Aquilo acaba te prejudicando, né? Porque a gente vai seguindo num modo que é atropelado, né? E em que momento que nós vamos parar para pensar nisso, né? Então, é muito importante, e as pesquisas mostram isso, né? Que é muito importante considerar o autoconhecimento para que a gente possa dar conta de pensar e de programar o cérebro e de nos percebermos para tomar as melhores decisões, né? Para fazer as escolhas certas, para buscar as melhores fontes, né? Para construir pensamentos de qualidade. E aí, tem essa figura que eu achei tão bonita, e tá até a fonte aqui, né, do site. E ela provoca um pouco para que a gente possa pensar o que que é esse autoconhecimento. Quando vocês pensam no autoconhecimento, eu não sei, muitas vezes eu penso assim, que é uma coisa que eu vou ter que ficar ali, quando alguém fala assim, cara, se você tem autoconhecimento, você conversa com você mesmo, como é que você faz? E aí eu fico pensando que é uma coisa mais introspectiva, né? Será que eu tenho que me parar e pensar sobre mim, sozinha, me recolher
e ficar quieta e tentar perceber o que eu estou pensando? Será que é prestar atenção na minha, nas palavras que estão passando na minha cabeça, nos meus pensamentos que vêm, na onda de pensamento que vem? O que será que é isso? Né? O que é esse autoconhecimento? Você já parou para pensar sobre isso? Tem uma definição, e aí a gente vai ver daqui a pouco, vamos desmembrar já o que as pesquisas dizem sobre o autoconhecimento, mas uma pesquisa, eu achei muito interessante o jeito que apresentou. E é uma pesquisa da Universidade de Oxford, que eu trouxe depois, as referências estão lá na bibliografia, depois vocês dão uma olhada. Para resumir um pouco a história, a maneira como eles contam, porque esse livro ele trata bem dessa proposta, né, dessa compreensão do autoconhecimento para humanos, né? Ele diz o seguinte: imagina qual que é a diferença entre o conhecimento e o autoconhecimento. Então, ele vai propor a seguinte reflexão. Imagina que você tem que fazer uma escolha. E você, por exemplo, uma escolha agora de onde que você vai viajar no final de ano. Então, você está com a sua família e vocês resolvem pensar, puxa, onde será que a gente vai viajar? Vamos viajar? Vamos. Para onde? E aí começa aquela conversa, né, de família, discutindo para onde que vai. Bom, e aí ninguém chega num acordo e vocês marcam de conversar isso depois, no final de semana. Então, vocês vão ter que defender a ideia. Cada um fala assim, olha, vamos lá, vocês vão escolher qual é o lugar que vocês querem indicar e a gente vai ver qual é o lugar que nós vamos decidir junto em consenso. Bom, você começa a fazer pesquisas na sua cabeça, no conhecimento que você tem, nas experiências que você teve, nas pessoas que você gostaria que fosse ou não, nos lugares que você gostaria de visitar ou não. Será que você quer ir num lugar novo? Será que você quer ir num lugar que você já esteve lá o ano passado? Né? E aí você começa a pensar, dá um Google, vê, pesquisa, pergunta, pede indicação, conversa. E quando chega no dia da reunião, todo mundo deve ter feito a mesma coisa. Você vai para a reunião da família e vocês, quando te perguntar qual que é o lugar que você quer ir, você já sabe, porque você pensou antes. Beleza, isso é conhecimento. E quando te perguntam, por que você escolheu esse lugar? Você também sabe, porque você pesquisou sobre isso. Então, isso é conhecimento. Quando que começa a ser autoconhecimento? Quando alguém faz uma pergunta assim para você, e o que é que você considerou para escolher esse lugar? Aí você fala, como? Isso. Quais são os critérios, né? O que você está considerando que é relevante para você ter escolhido esse lugar? E aí você traz a primeira resposta. Eu escolhi um lugar que eu nunca fui. Por isso. Aí a pessoa fala assim, então por quê? Por que você escolheu ir num lugar que você nunca foi? Isso também é autoconhecimento. Então, veja, você começa a entender como que você faz para escolher, como que você faz, né? E o que te move, o que você considera, quais são os seus valores, por que você faz aquela escolha. E isso faz com que você fique mais consciente daquela atitude que você tomou, né? Então, olha só, o autoconhecimento tem a ver com conhecimento, né? A palavra, ela é da mesma raiz. Conhecimento vem, né, etimologicamente, dessa palavra em latim, né, do conhecer, que significa saber, conhecer, né? Tá, só que conhecer, para se conhecimento, é o co-conhecer. Então, o conhecimento é co-conhecer, é conhecer com o outro. O autoconhecimento é o conhecimento de si com os outros. Então, você não conhece sozinho, você conhece com os outros. O homem é um ser social, né? Já dizia Vygotsky e tantos outros. E ele aprende a ser humano a partir das experiências e das relações que ele estabelece ao longo da vida. Esse conhecimento que nós temos, em todos os aspectos, né? Ali pensando no que a Ana trouxe ali da educação integral. Então, a gente pode abrir aquele espectro e pensar em todos os aspectos, nas linguagens, enfim, todos, na ética. Todo esse conhecimento nós aprendemos com o outro, nós aprendemos a ser humano a partir da relação com o outro. O outro me afirma,
né? O autoconhecimento, o auto aqui significa o objeto do conhecimento. Então, é o conhecimento de si como os outros. Então, na verdade, esse conhecimento, ele não é construído sozinho. Ele não é construído a partir de eu comigo. Tanto é que tem muita gente que procura psicanálise. Ela não consegue chegar numa conclusão sozinha, né? E como é que a gente diz, e por que a gente está trazendo tudo isso aqui? Né? E onde que a gente foi buscar essas referências? Tem muita coisa sobre autoconhecimento e sobre as teorias do conhecimento que já foram construídas, né? É vasta a pesquisa, é vasta a produção de conhecimento, e essas referências que nós estamos trazendo para pensar no porquê que isso é importante e como que a gente selecionou, chegamos nessas áreas, que é a neurociência, a comunicação e a gestão emocional para o empoderamento do educador, né, foram trazidas dessas pesquisas aqui, desses artigos que nós estamos trazendo, e é claro, eles são, por exemplo, aqui nós temos tanto a de Oxford quanto a da Almeida, né, e essas de cima, elas trazem muito de pesquisas que são pesquisas de revisão bibliográfica e pesquisas qualitativas. Então, claro, eles estão trazendo Skinner, eles estão trazendo o Freud, eles estão trazendo Lacan, enfim. Tem muita ciência envolvida, e nós fomos buscar e estudar isso. E a gente falou assim, poxa, e o que tem aí que é meio consenso? Né? Então, eu vou resumindo a história. A gente hoje, né, o professor educador sempre vai voltar ao tema do autoconhecimento em todas as áreas que trabalha. Provavelmente nós vamos fazer até uma jornada sobre autoconhecimento, mas como objeto, né, do estudo. Mas hoje escolhemos trazer aqui o que essas pesquisas dizem de mais consenso, né? Então, aparece lá, o homem é um ser social. Então, portanto, o autoconhecimento tem origem na comunicação. Olha que importante, né? Então, se nós queremos cuidar da comunicação, é porque, nós vamos precisar desse autoconhecimento, né? Se nós somos um ser social, quanto melhor é essa comunicação, quanto mais assertivo eu for, quanto melhor eu me relacionar com o outro, mais eu entendo o outro e a mim. Então, por isso que é importante trabalhar a comunicação. Os problemas emocionais são controlados pelo sistema límbico, região cerebral relacionada aos comportamentos emocionais e sociais, que influencia todas as demais regiões cerebrais. Isso dá ao emocional imensos poderes sobre o que pensamos, sentimos e, consequentemente, agimos. Olha só, então, como os problemas emocionais estão relacionados, eles estão imbricados em todas as regiões cerebrais, quanto melhor é a sua gestão emocional, melhor é a sua capacidade intelectual também, né? Então, por isso que é importante trazer também aspectos ligados à neurociência, para que a gente possa compreender isso de uma forma melhor e poder ter melhores resultados naquilo que nós buscamos, né? A emoção é vista atualmente como uma forma de conhecimento. Não há decisão, seja ela qual for, puramente racional. Ela é fundamental trabalhar com a gestão emocional. A emoção, ela é um algoritmo, né? Os pesquisadores dizem para que você possa, ainda antes de conseguir falar e ter ali o domínio da linguagem oral e escrita, e até mesmo os animais, né? A emoção é que faz com que a gente tome decisões rápidas, por isso que ela está imbricada no cérebro para que a gente possa estar vivo, né? Na verdade é isso, né? Se você não tem medo, você morre no primeiro enfrentamento de perigo. Então, não há nenhuma decisão que seja puramente racional. Agora, muitas vezes a emoção, se só a emoção, e ela bagunçada, pode atrapalhar a vida, né? Então, como é que a gente faz para trabalhar com esse autoconhecimento? Pesquisas mostram que, criando repertórios de autoconhecimento, né, então você começando a praticar isso, é possível você perceber os pensamentos, os comportamentos e as atitudes. Esse é o caminho para variar, para modificar as variáveis envolvidas. E esse é um caminho também que nós trabalhamos, nós usamos para trabalhar o mindset, né, o modelo mental.
cada um tem um. Mas como é que a gente faz para Como é que você perceber isso? leia o tutorial, a coisa de matrícula que você recebeu? O que aconteceu? Tá doendo? Acho que abriu um fone, né? Abriu um som. Tá joia. Somente pelo autoconhecimento é possível partir para o autocontrole e, com ele, estabelecer novos padrões comportamentais e regular os próximos eventos. Então, é pelo autoconhecimento que a gente chega até o autocontrole. Então, se nós queremos dominar a gestão emocional, né, se nós queremos dominar as nossas emoções, nós precisamos desenvolver as socioemocionais. E essas socioemocionais vai dar conta, então, da gente chegar nessa regulação dos padrões comportamentais para que a gente tenha próximos eventos melhores, né, mais regulares. E aqui eu já vou caminhando para o fim. O autoconhecimento é um processo contínuo, inacabado, e ele pode estar em constante aprimoramento ou não, né? Se a pessoa está ligada ali naquele processo, ela vai buscar e ela vai conseguir sim se desenvolver. Mas ele não é um processo solitário. Ele é plural, mas ao mesmo tempo é único. Então, esse é o desafio. Na carreira do educador, nós sentimos essa falta, né? Então, essa é a resposta que nós queremos trazer. O professor educador propõe um aprimoramento contínuo, pessoal e profissional, nas diferentes áreas que são importantes para o autoconhecimento. Quando o Marcos fala que a comunicação vai ajudar nos diferentes desafios do educador, ele também está, né, a gente pode perceber isso, né, que você, para a lei, extrapola, né, quando você desenvolve a macrocompetência da comunicação, você vai conseguir usá-la para tudo, quer seja para uma reunião, mas também quer seja para uma conversa em casa, um relacionamento com o seu marido, com seus filhos, enfim, né, com os amigos, você melhora e você melhora no todo, né, você melhora o conjunto. Então, lembrando um pouquinho daquela engrenagem que a Ana trouxe, do conhecimento, autoconhecimento, lembra? E das socioemocionais, da gestão emocional, se a gente olha para ela agora e pensa a partir dessas áreas que nós estamos ali trazendo para desenvolver o autoconhecimento, né? Tá vendo como que essa engrenagem, ela funciona e não tem muita lógica, né? Assim, não tem uma linha linear, ela vai ser um movimento contínuo, uma coisa demandando força para outra, né? Então, envolve sim o modelo mental e o desenvolvimento desse modelo mental depende dessas áreas, né? Depende muito dessa questão também dos saberes, né? Então, nós vamos trazer novos conhecimentos, vamos refrescar, vamos partilhar conhecimentos que nós já temos, porque os educadores têm muito conhecimento, e essa troca, essa partilha, né, é isso que a gente quer fazer, né? Assim, nós queremos melhorar a comunicação, queremos melhorar para que ele tenha mais autoria sobre a vida, mais autoria sobre a proposta dele, a carreira, o que ele vai fazer na vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Para que ele seja uma pessoa mais desenvolvida no sentido integral, né? E aqui eu termino com uma fala do professor Antônio Nova, reitor da Universidade de Lisboa. A agenda da formação de professores e demais educadores, porque nós estamos pensando aqui no professor educador, dos demais educadores, né? Então, vou ler de novo. A agenda da formação de professores incorre em um erro central. Muito se diz sobre o que os professores têm que ter ou que fazer, mas pouco ou nada se diz sobre como cada professor pode se encontrar individualmente na sua profissão. É essencial garantir esse espaço e tempo para o autoconhecimento. E é com isso que nós estamos, com esse desafio que nós estamos lançando o Profissão Educador. Eu deixo aqui as referências bibliográficas para essa apresentação, né? Claro que nós vamos vendo muito mais coisas, e cada área tem muito mais coisas que nós vamos trabalhar, mas enfim, era isso que eu queria falar antes da gente começar abrir a nossa conversa. Obrigada. Ana, você quer falar? A gente pode abrir para as perguntas, para os comentários? Eu acho que a gente pode abrir, Kátia. Eu acho que agora pode rolar uma discussãozinha boa, né? Tanto sobre o que é o profissão educador, como a sua fala, né?
Isso. Você acha que eu fecho o Eu acho que compartilhamento? isso, pode fechar, porque depois a gente compartilha essa parte, né? A gente pode colocar depois. Tá bom, então. Bom, eu queria que todos, se possível, abrissem as câmeras, né? Parece aluno aqui, tudo fechado. E que a gente possa se olhar de novo, conversar. A Meire chegou, que delícia! Que bom, Meire, ter você aqui. Cheguei e já cheguei causando, desculpem, minha filha entrou com mãe, que dor de cabeça, e eu faço uma intervenção involuntária na fala da Kátia, me perdoem. Então, Boa, pessoal, eu acho boa noite. agora acho que a gente pode dar uma conversadinha sobre a proposta. A Maíra está aí também. A gente tem pessoas aqui que participaram do piloto, né, do Profissão Educador. Vocês têm a vivência, né, que a gente deixou acontecer nesse período. Tem a Denise que não participou, Denise Gaspar, que não participou desse piloto, mas que agora, né, está com a gente aqui, escutando a proposta. A gente queria compartilhar agora com vocês o que vocês acharam, ideias, né, perguntas, de repente, o que não ficou claro. Fiquem à vontade. Um de cada vez, tá? Não dá para atropelar todo mundo de uma vez só. Me ocorre uma pergunta, se eu puder, sim, mas tem gente na frente? Não, ainda não. Então, desculpem, também não consegui chegar no horário, peguei quase o final, mas na proposta do autoconhecimento, que é fundamental, né? É muito fácil a gente se perder hoje no meio do momento caótico, e a gente tem que ter um eixo, tem que achar o nosso eixo, a gente tem que reconhecer os nossos limites, a gente tem que saber um pouco mais sobre nós. A minha pergunta seria: como é que a escola poderia, na opinião de vocês, ou se voltar de uma forma prática para essa questão de favorecer o autoconhecimento dos professores? E vocês acham que isso também é papel da escola, ou é uma via como vocês estão propondo no Profissão Educador? Né? O que vocês pensam a respeito? Posso falar, Posso Kátia? falar? Olha, todo mundo querendo falar. Pode falar, Marcos. Depois vou eu, depois a Kátia. Eu acho que a escola deveria, o que está longe de ser a escola na prática é assim, ela deveria ser, mas está longe de ser o que na prática a escola é. E acredito que a BNCC não dá conta desse aspecto, ainda que ela trate desse aspecto nos conteúdos, mas ela não de autoconhecimento, de aperfeiçoamento das relações interpessoais, mas ela não dá conta porque vamos aqui ao ponto inicial da fala de Ana e também de Kátia, né? O foco geralmente é no aluno, é no estudante e na estudante, o que é bastante válido, mas não dá conta. A nossa proposta é ocupar esse espaço, né, através de uma permanente interação. Não serão de modo algum aulas em que só um fala, os outros e as outras escutam, só uma fala, os outros escutam, através dessa interação. E perceber, gente, quantas vezes a gente perde a oportunidade, no melhor dos sentidos da palavra oportunidade, de fazer do espaço educacional, até porque a gente fica nesse estresse da vida moderna e tudo mais, do espaço educacional um espaço de autodesenvolvimento, né? Às vezes a gente, atropelado, né? Isso acontece com todo educador e educadora, ou quase todos, atropelados pelas demandas do dia a dia, que ao contrário do que pensam alguns, estão longe de ser as demandas apenas de sala de aula, atropelados e atropeladas por essas demandas, a gente não para pensar, e pensar assim, o que eu poderia aperfeiçoar? No que eu poderia, inclusive, fazer com que o meu trabalho, seja em aula, em reunião ou autoral, o meu trabalho seja mais enriquecedor para mim, para o meu currículo, para a minha história de vida e para me dar prazer mesmo, para me dar alegria. Então, a gente se propõe a preencher essa lacuna. Essa lacuna existe, essa lacuna está claríssima. Aliás, nesse aspecto, não é um problema só brasileiro.
é um problema de muitos países. E nós temos, não sei se é uma pretensão nossa ou se é uma percepção clara nossa do nosso potencial, nós acreditamos que temos um papel de contribuir com isso, contribuir com esse aprimoramento profissional e pessoal dos educadores e das educadoras. Eu queria colocar o meu depoimento como professora, né, e ex-colega sua, né, Meire? Quantas vezes a gente conseguiu se reunir efetivamente, trabalhar junto, né, trabalhar o que nós sentimos e não trabalhar pela escola. É muito pouco tempo, né? Então, assim, eu acho que é o que o Marcos colocou, eu realmente concordo com a situação que ele colocou, da gente estar envolvido todos os dias num turbilhão de coisas, né, para fazer coisas que muitas vezes são burocracias até, né? E a gente deixa de ter esse tempo e até a disposição, né? Porque para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, isso exige um esforço, né? É um esforço grande mesmo, de você perceber que você tem que ter um tempo destinado para isso. E é um tempo importante, um tempo de leitura, de reflexão, de interação com outras pessoas. Ou seja, numa escola, o que seria, no meu ponto de vista, o ideal? A gente não ter só reuniões pedagógicas para discutir o aluno, mas a gente ter reuniões voltadas para a equipe docente, para os professores, né? E não reuniões apenas com palestras motivacionais, palestras que tragam pessoas excelentes, que falam coisas maravilhosas, a gente sai assim maravilhado, mas na prática a gente não sabe o que fazer, né? A gente sai com um monte de vontades, mas parece que morre ali. Teria que ter alguma continuação. E é por isso que a gente está propondo profissão educadora. Jornadas são para isso, né? Para a pessoa entrar numa imersão mesmo, né? Ela entrar numa sequência lógica, né? Num roteiro mesmo de atividades e de temas, que ela possa ser levada, possa ser guiada a perceber oportunidades, perceber situações em que ela possa se conhecer melhor, em situações diferentes, mas interagindo com outras pessoas, nunca sozinha, né? Eu penso isso, acho que é por aí. Eu só queria complementar, Miri, trazendo 3 pontos que me ocorreram aqui, né? Que eles já falaram tão bem aqui que eu não vou me repetir. Um deles é o seguinte, né? Tem uma dessas pesquisas que está ali na bibliografia, que é aquilo que a Ana já falou, que é assim, a gente sempre olha para o trabalho do professor e não para o professor como pessoa, né? Essa pesquisa também, ela é uma pesquisa muito interessante sobre o autoconhecimento e a gestão emocional, mas é do educador no trabalho dele, quando vai ser, né, assim, será que é importante trabalhar o autoconhecimento para o trabalho do professor, né? E aí ela mostra que isso é super importante, sim, e ela vai trazer essa reflexão, né, de quando o professor, a emoção do professor, ela interfere nessa conexão com o aluno. Então, a escola deveria prestar mais atenção a esse aspecto, né? Um outro, aí um exemplo, né? Uma segunda coisa seria um exemplo, sabe? Você já se pegou, por exemplo, com um evento que te chateou de manhã e você se arrasta mais horas chateada só por causa daquele evento inicial lá, né? Então, assim, o que acontece com a gente, né? Se a gente não presta atenção, né? Nas nossas emoções, às vezes uma coisa que aconteceu no começo do dia, um evento que aconteceu na primeira aula, pode ser arrastado o dia inteiro, e na hora que acontece alguma coisa parecida com aquilo, o professor já está nervoso com a pilha lá em cima, e desconta naquela sala, enfim. Então, isso, né, até para a gestão de clima e de mediação de conflito, tudo isso deveria ser trabalhado, sim, né? E a terceira coisa é que isso não é novo, né? A gente já está falando disso recorrentemente, e tem aquele, não sei se você conhece aquela autora Isabel Alarcão, né? Ela tem aquele livro, por exemplo, né, dos professores reflexivos, escolas reflexivas, e que ela é uma autora portuguesa, e ela vai trazer essa questão, né, de você ter espaços, né, para que você tenha um professor reflexivo. Então, é a coisa da ação, reflexão, ação, né, dessa correção, desse processo. Você precisa de uma escola reflexiva, né, de uma proposta reflexiva com esses espaços que a Ana estava sinalizando, né, para também tratar dessa formação do educador, né. E
oxalá a gente consiga ocupar esse espaço né, aprimoramento, enfim, de contribuição, eu acho, né? Que é um Obrigada, caminho. gente. Bacana. Dirlene, a gente está falando da sua área e você está ali se mexendo, né? Mas você não quer falar. Não, não, é que quando a gente entra nessa questão de ambiente escolar, eu acho que tem coisas que permeiam tudo isso que não são exatamente da neurociência ou exatamente é, da comunicação, ou coisa e tal, né? Eu vejo que o ambiente escolar é um ambiente muito de trabalho, vamos dizer assim, e ele é visto dessa maneira. Então, nem sempre os gestores encaram a questão do espaço para a discussão do professor, para esse autoconhecimento, como algo produtivo para a escola. É uma visão muito errada dos gestores, né? Então, eu entendo que para a educação mudar, a gente teria que ter uma mudança de perfil no pensamento do gestor. Muitas vezes o professor não é que ele não quer discutir, ele não tem o espaço adequado para isso. O espaço não é uma hora de reunião pedagógica, como vocês mesmos colocaram. É um espaço em que a discussão permeie sobre o que ele é, como ele sente, como ele aprende, como ele entende, né, o que está acontecendo. Então, eu vejo que nas nossas instituições e de muitos países por aí, a educação ela ainda é focada no conhecimento, na transmissão de conhecimento. E existe um padrão de transmissão de conhecimento, né? É um padrão, neurológico, então eu falo e você aprende. E não é assim. A gente sabe que modernamente a gente tem que mudar esse contexto. Mas para mudar esse contexto, a gente tem que entender, o professor tem que se entender. Porque também não adianta chegar para o professor e falar assim, agora, amigo, você vai fazer o trabalho X. Mas eu não sei fazer isso. Não é porque eu não sei o conteúdo, não é porque eu não sei, é porque eu não sei como desenvolver essa atividade. Então, esses espaços são carentes nas nossas escolas mesmo, na nossa instituição. E eu acho que eles são espaços que vão ser criados da forma como está sendo criada a profissão educador. É um espaço que o professor procura, e que ele se sente à vontade, que ele se sente livre para falar, porque aqui ninguém tem limites para fala, entendeu? Então, eu me sinto dessa forma, eu penso dessa maneira, eu tenho esta mágoa, eu tenho este ressentimento, eu tenho esta dificuldade, e isso não vai ser visto por ninguém, por nenhuma gestão, como algo ruim. Esse é outro fator que a gente tem que encarar. Dentro de uma instituição, a maioria dos professores não vão se colocar de forma espontânea, porque existe, obviamente, um filtro muito grande que vem da gestão da escola. Então, eu não tenho ilusão de que isso vai acontecer, estou sendo muito racional, gente, que isso vai acontecer dentro das instituições de educação. Eu não vejo esses espaços em nenhum nível, desde escola pública até escola particular. Eu vejo esses espaços como a gente está criando aqui. São espaços em que a gente pode fazer trocas honestas, pode fazer trocas, digamos, positivas, e que ninguém vai olhar você com o olhar do ai, como você não sabe fazer isso, ou como você pensa dessa forma. Não, aqui ninguém está fazendo nenhuma avaliação de valores, nem nada disso. A gente está discutindo o autoconhecimento, é isso, né? Então, não estou nem fazendo, sabe, propaganda do profissão educador. Eu estou sendo muito realista, né? E eu acho que todo mundo aqui passa e sente isso nas próprias instituições. Alguém consegue imaginar realmente esse processo acontecendo na sua escola? Né? No momento, não. Foi por isso a minha pergunta. Quem sabe sai, né? Alguma coisa mais esperançosa. A Secretaria de Educação Estadual de Recife estava com um movimento, né, de trazer os psicólogos para perto da educação, imitando, né, assim, com base no currículo português, inclusive, com o programa Professor Diretor de Turma, e a Secretaria de Sobral também está fazendo essa, e agora Pernambuco estava fazendo também, eu não sei como está agora, né, os processos, mas existe já algo pensado e eles conseguiram bons resultados, né, então é uma coisa a se pensar, e é verdade, né, a Gilene traz uma questão que é muito importante, né, assim, ou vem de uma proposta, ela que é estrutural, né, estruturante do currículo, né, e da proposta e das linhas curriculares de uma secretaria, por exemplo, de educação, que teria força, né, para colocar
trazer essa questão à mesa, né? Ou se esperar, talvez, dos gestores, eu acho difícil também, Gilas. Enfim, tem coisas acontecendo, sim, e a gente No precisa Nordeste, ficar, eles estão né? dando um baile na gente aqui da O região, Nordeste está Sudeste mesmo, e Sul. o Nordeste está Sim, nessa arrasando, questão. Uhum. estão arrasando. Maíra, você se mexeu aí, eu achei que você ia falar alguma coisa. Ai, boa noite, de volta aqui. É sempre gostoso escutar vocês, né? Na primeira proposta, primeira participação minha, foi muito gostoso. Aí hoje eu retornei para escutá-las mais um pouquinho. E eu acho que essa questão da proposta de vocês, que vocês estavam apresentando, né? Eu sou da educação pública, né? De São Paulo, trabalho para a Prefeitura de São Paulo, já trabalhei muitos anos com escolas particulares de educação infantil, mas assim, escutando vocês, eu falei, nossa, como esse tema, ele é importante, ele é muito acolhedor. Eu acho que, antes de tudo, eu sinto que vocês estão acolhendo os professores do mesmo jeito que falam para a gente o tempo inteiro que a gente tem que acolher as nossas crianças, né? Porém, ninguém acolhe as nossas demandas, né? E eu acho que o programa de vocês entra um pouco nessa questão de acolher e de, além de acolher, como se dá um up, dá uma visão mais produtiva, mais promissora do que o professor pode realizar dentro da profissão dele, né? E aí eu também me pergunto até que ponto, então, né, a questão que a colega anterior colocou, será que as escolas, né, não deveriam trabalhar por isso, em prol, né, desse tipo de formação e de educação continuada, né, e de cursos, alguma coisa assim, mas será que elas querem realmente que esse professor tenha um autoconhecimento do poder e do papel dele diante a sociedade? É interessante, né, para o governo dar essa estrutura para esse professor, né? É interessante para a escola particular, privada, ter esse tipo de professor consciente, que realmente se conhece, e ele se conhecendo melhor, ele vai potencializar, né, toda a dinâmica dele dentro da escola e dentro do saber, né, e compartilhar isto. Então, eu acho que, além de tudo isso, a gente também mexe com questões políticas, questões de hierarquia, que muitas vezes quem está acima da gente não quer isso para o professor, né? Por isso que eu acho que tem esse certo descaso com o cuidado do professor, né? Eu dou aula, eu estava fazendo as contas, já devo estar batendo quase 21 anos que eu dou aula. Eu sou nova, mas eu comecei muito jovem, né? De prefeitura já estou com 18 anos. Então, e assim, os cursos que eu fiz com esse olhar que vocês trazem, foram todos cursos que eu procurei pessoalmente. Nunca veio de SME, nunca veio como uma proposta da escola, nunca veio. Sempre veio de uma questão pessoal minha, e que aí, de certa forma, a gente vai se linkando a tudo isso e chega para você propostas assim. Então, eu também daria uma sugestão para vocês divulgarem muito e divulgar entre os professores, entre os grupos, para que isso realmente ganhe uma visão maior do professor. Porque quando eles escutarem a proposta, eles vão se sentir pertencentes a isto, né? Porque é isso, se a escola propõe, sempre vai ter um quê? Será que o que eu vou falar lá não pode vazar? Né? É quase como uma sessão de terapia, né? Então, eu acho que são esses os professores que vão aproveitar muito, né, do que vocês estão oferecendo. Posso comentar o que disse Maíra? Seguinte, Maíra, primeiramente, muito obrigado pelas palavras, né, sobre nossa proposta,
E depois dizer, claro, aqui eu vou, para ajudar o nosso raciocínio, eu vou dividir em três blocos. A vida é um pouco mais complexa do que esses 3 blocos quando o assunto é esse, mas enfim, para ajudar mais a gente a provocar a reflexão. Tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, esse problema citado por ela acontece, mas aí é que está, depende de que lado da casquinha do ovo nós queremos estar, do lado de dentro, dentro e fora, ou do lado de fora. Por que tanto na escola, bom, na escola pública eu dou aulas em projetos de rádios comunitárias desde os anos 90 pela Unir, em escolas públicas, e algumas vezes a diretora da escola diz: nada que nunca funcionou, não é você que vai fazer funcionar. Projetos para fazer rádio comunitária em escola. Essas coisas realmente que Maíra aponta existem. Na escola privada, esse medo de o professor ficar maior do que a empresa também existe. Mas nos 2 casos, tanto na pública quanto na privada, existem 3 comportamentos possíveis da instituição. Nesses 3 comportamentos, quem fizer a profissão educador, no meu ponto de vista, claro que sou suspeito, que sou parte da equipe, acredito no projeto, mas nesses 3 comportamentos possíveis, quem fizer a profissão educador sai ganhando. Comportamento 1. Aquela direção da escola que, como disse Maíra, tem medo do crescimento, do desenvolvimento desse professor, dessa professora. Bom, aí é jogo de xadrez dentro da escola, mas expansão fora dela, fora da casca do ovo. Ou seja, é você construir uma tal capacidade de elaborar coisas, uma capacidade autoral, né, de escrever coisas, elaborar coisas, de falar em palestras, em eventos, que você começa, de repente, a ficar, pode parecer até um pouco pretensioso isso, mas ficar maior do que aquela instituição que quer ser minguada, pequenininha. E você começa a abrir outras portas. Isso para a opção 1, a escola que não gosta de ver o professor, a professora ganhando certo destaque, tanto em autoria, quanto em comunicação pública, quanto em qualquer outro ambiente. Bom, tem a opção 2, a escola que percebe que esse professor, na opinião daquela diretora, daquele diretor, ou que essa professora, caramba, esse vai um dia querer o meu lugar, essa pessoa está crescendo muito, mas entende que a presença dele ali, ou dela ali, é um currículo para a escola. Eu joguei com isso, gente, o tempo todo no período em que eu fui gestor do Sistema Globo de Rádio. Eu sou uma pessoa de ideias um pouco diferentes das organizações Globo, né? Eu sou um militante político, social, que trabalhei muito tempo num movimento social que lutava contra o monopólio da Globo, movimentos de rádios comunitárias, mas a empresa entendia que eu entregava pizza e que eu podia ajudar ali de alguma forma. E neste ponto, as organizações Globo são muito sábias nisso. É só ver a quantidade de pessoas de visões diferentes trabalhando lá dentro. Elas querem que a pizza seja entregue. E neste ponto, é um teste de adolescente. Você vai testando o limite até onde pode ir, mas a instituição diz: caramba, essa pessoa pensa diferente de mim, mas é currículo para a minha instituição tê-la aqui. Existe a terceira hipótese. A pessoa cresce tanto, mas cresce tanto dentro da escola e fora dela, que a própria instituição percebe nela, de repente, um potencial para ser uma coordenadora pedagógica ou uma diretora. Nos 3 níveis, a escola que tem medo desse profissional educador, a escola que tem até um pouco de medo, mas entende que ele é um currículo interno contar com essa pessoa capacitada ali dentro, e a escola que percebe nessa pessoa até um futuro gestor, um coordenador pedagógico. Nos 3 níveis, quem participa de um projeto como esse, que trabalha neurociência, mindset, comunicação, quem faz esse tipo de, quem desenvolve esse tipo de habilidades essenciais, habilidades fundamentais, sai ganhando.